Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, o terceiro do dia. Eu falei pra gente ser mais objetivo, mas tem que contar essa história. A gente acabou de perder uma parte do episódio, deste episódio atual, porque o Rafa, o nosso host, Tava com o microfone tava mutado. com o microfone mutado. Aí por isso, vocês perceberam a agressividade no... Fala pessoal! Calma aí, eu tô rouco, minha voz tá ruim. Não. Por isso que o bicho tava... Você que tá ouvindo agora, o Rafa só tava meio puto por causa disso, mas... Bem-vindos ao nosso episódio. Puto comigo mesmo, não com vocês, continuem no episódio. Estamos aqui para falar sobre tendinopatias da boleiragem, por que tão persistentes. E aí, quais são os tendões mais acometidos? Bom, primeiramente, né, você quer saber mais sobre tendão, tendinopatia, tendinite, a gente tem um episódio completo sobre isso. A gente aborda bastante profundamente. Esse é um episódio voltado aí para aplicação, raciocínio voltado dentro dessa população aí, que são os jogadores de futebol, já que a gente está nessa série aplicada aí ao futebol, pensando no nosso curso de saúde e performance do futebol, que logo mais terá data. Então vamos ser específicos aí em relação a essa modalidade. Os tendões mais acometidos no futebol, Franco. Bom, a musculatura que vai participar das ações principais ali, então músculos propulsores. Aí a gente vai pegar tendões relacionados a quadríceps, tendão relacionado a isquiotibial e panturrilha. Então, tendão ligamento patelar, tendão calcâneo e região proximal de isquiotibial. Talvez sejam os três mais. Uma outra função que é muito prevalente é passe, cruzamento, chute, que coloca um componente em outro plano, que acaba exigindo um pouco mais de adutores também. Então, acho que com certeza essas quatro aí vão fazer parte. Adutores flexores, aquele... E o reto femoral tem uma particularidade que tem a inserção dele na espinha ilíaca anteroinferior, mas tem também a cabeça reflexa que vai lá para dentro da articulação, que essa daí também dá uma dor chata no jogador de futebol, que o cara palpa assim na frente do quadril e fala, cara, é lá dentro, e dói quando eu flexiono, quando eu vou chutar. Então essa é uma... não é tão comum, mas no jogador de futebol a gente vê bastante. Legal. E aí a tendinopatia, como diversas lesões, assim, acho que grande parte das explicações das lesões por sobrecarga, né, se baseiam naquela história do equilíbrio entre capacidade e demanda, né? Então, o quanto aquele tecido tem a capacidade de enfrentar justamente aquelas demandas, altas demandas impostas pela modalidade. Isso de fato é bastante relevante, assim, um tendão pouco condicionado para aquele tipo de estímulo. De fato é um tendão que, se a carga subir rapidamente, ele pode vir a desenvolver uma tendinopatia, uma tendinite, um processo ali mais agudo também. Então isso é algo para se considerar de fato, né? Até porque os tecidos têm tempo diferente de resposta e adaptação. Né? Então vamos pegar aí o componente neuromuscular e miotendina. Eu vou juntar tudo porque para ter a contração muscular e o movimento, você precisa do comando primeiro de tudo. E sistema nervoso, diferente dos outros, ele se adapta muito rápido. Né? Então, tanto que começou a treinar com o cara, a primeira mudança que tem, ela é coordenativa. Né? Aí, depois de um tempo, vai tendo uma mudança mais de arquitetura muscular e depois de um tempo o tendão responde. Né? Então, faz todo sentido que numa tendência ali de incremento, uma taxa de incremento de carga vindo muito aguda, talvez dê tempo para esses outros tecidos se adaptarem, mas não dê muito tempo para o tendão e ele vai sofrer um pouco mais. Então, faz muito sentido, só que não basta, né? Não basta. Obviamente existe um outro cenário também que nem é de um cenário de súbita subida na intensidade, no volume dos estímulos, que é muito comum, né, dentro do esporte de alto rendimento. Se for perguntar para jogadores de futebol quantos lidam com uma tendinopatia já crônica, caras super adaptados também do ponto de vista do esporte, mas ainda assim estão com essas dores persistentes, carregam essa lesão por muito tempo. É aquela lesão de estimação, muitas vezes, do jogador de futebol, né? Em que ele dificilmente vai deixar de jogar por conta dela, né? Mas
volta e meia ele tá na físio, não vai deixar de treinar também, volta e meia ele tá na físio para fazer um controle ali, para não deixar aquilo piorar, aquele atleta que conhece tão bem a lesão dele a ponto de que dá um certo momento ali do ano que ele sabe que tem mais volume, ele já se precaver com a rotina dele preventiva, com as massagens, enfim, os recursos da físio. Não, cara, isso é uma verdade pura, assim. Eu consigo lembrar algumas pessoas que têm um relato desse, inclusive um deles chegou assim, não, eu sei que essa lesão é por conta da época do ano que eu tô. Não, mas como assim por conta da época do ano? Aí você vai entender que é o calendário que tava com mais jogos, mais intensidade, então já vinha de um acumulado e era exatamente isso, né? E eu venho aqui só para dar uma soltada, tipo, tá, né? Aquele trabalho de ok, dá para fazer esse cuidado, esse manejo, mas será que não tem mais coisa para a gente fazer? Então, muito bom. Não teria lembrado disso, cara. Eu acho que uma coisa importante é que tem que ser pensado nessa questão miotendínea controlada por um sistema nervoso. Então, o tendão, o papel dele é transmissão de força do músculo para o osso e vice-versa. Quando a força vem externa, o osso se mexe e o tendão transfere essa carga para o músculo. E essa coordenação do controle muscular, permitindo ou não a movimentação, é o que vai determinar o quanto esse tendão está sofrendo de estresse. Então, a gente está falando de demanda e capacidade, mas a qualidade da demanda é fundamental. Então, Franco falou das atividades propulsoras e os tendões relacionados ao aparelho extensor, tendão calcâneo, ligamento patelar, que são os campeões aí de sintomas para os jogadores, estão muito associados com a parte de frenagem. Então aí tem um controle excêntrico que precisa ser adequado para que e isso é uma coisa importante, assim, a literatura tem tratado muitas vezes o tendão como um tecido elástico. E você vai ver desenhos esquemáticos como se o tendão fosse uma mola. Tendão não é mola, tendão é cabo de aço. Ele foi feito para transmitir energia de um lado para o outro sem ele deformar. Cara, isso é o princípio da histologia do tendão, é que o tendão não deforma muito. Quem deforma ali? O músculo tem a capacidade de controlar, fazer um freio excêntrico, fazer uma aceleração concêntrica. Quem vai fazer essa variação é o músculo. E óbvio que tem tensão no tecido conjuntivo, na fase excêntrica, o tecido conjuntivo, todo o músculo participa disso, mas quem dá esse controle é o músculo. Na falha do músculo em gerar esse controle excêntrico, aí esse cabo de aço recebe atração. Pensar uma situação de um carro atolado e você foi lá, amarrou o cabo de aço no engate e tem um jipe puxando. Se esse jipe tensionar o cabo de aço e for puxando devagarzinho, esse carro sai numa boa. Se deixar o cabo de aço frouxo e o jipe der uma acelerada, o que vai acontecer é arrancar o para-choque. Né? Então, isso, se o músculo der essa tração... Se o para-choque for muito forte, dá umas garçadas no cabo de aço. No cabo de aço, é isso. Então, o que não pode acontecer é esse elemento do músculo travar e o tendão ficar recebendo essa pancada. Isso, nesses tendões extensores, é o que vai determinar o quanto de carga esse tendão recebe, e é uma carga desagradável para ele, essa carga abrupta. Um outro elemento que entra, alinhamento e estabilidade. Esse tendão está recebendo essa carga alinhado ou está recebendo essa carga desalinhado? Se estiver desalinhado, você vai ter fibras com mais carga que outras, e aí então essa carga que já está abrupta para esse tendão vai receber uma carga, algumas fibras vão receber uma carga muito maior. Então foi lá, fez aquela frenagem na mudança de direção, chapado, com aquele, na grama a gente não vai ouvir o barulho, mas só transferir para uma quadra de futsal você vai ouvir já aquela batida seca. O tendão recebendo essa pancada. Com um valgo, por exemplo, pronação do pé e valgo, esses dois tendões já estão vulneráveis. Então, olhar para essa questão de funcional, como é que está sendo executada essa tarefa e não só o volume e intensidade dos treinos que esse atleta faz. Cara, eu vou misturar assuntos aqui e vou avançar, mas acho que vai fazer sentido, porque na hora que fala de tratamento, para o músculo lá, quando a gente falou de lesão muscular, a gente citou, né, o quanto que
o próprio estímulo é importante para o alinhamento ali da fibra, pensando na cicatrização, no tecido fibrótico que vai formar, que você quer que ele fique tolerante à carga. E para o tendão é importante também, a gente vai ouvir falar lá do tal protocolo de Alfredson, que a gente falou bastante no episódio sobre tendinopatias, o quanto que o controle excêntrico é importante, e aí o pensamento quase sempre vai na linha para realinhar as fibras do tendão. Só que tem um componente importante que é entender o excêntrico como essa possibilidade de dar suavidade para o freio. E muitas vezes, se você não tem a capacidade coordenativa lá muito boa do sistema nervoso, o que acontece é meio que quase que um mecanismo de roda denteada. Então não é esse aspecto macro que o Cássio falou de uma batida seca, mas é um trava-solta, trava-solta, trava-solta que vai dando tranquinha nesse tendão. E claro que nenhum tranco é do agrado do tendão. Então no acumulado, quando está sendo feito ali um protocolo excêntrico, ganhando ali um pouco mais desse que você acha que é o alinhamento do tendão, em paralelo você também está ganhando capacidade coordenativa de transformar essa roda denteada em um movimento suave que vai colocar essa carga que o Cássio falou, contínua e agradável para o tendão, diferente lá do para-choque do Fusca atolado que foi puxado e teve uma avulsão. Legal. É legal que, no fim das contas, uma mesma conduta você pode usar para duas finalidades. Se você deixar isso elucidado para o paciente, quer dizer, ó, está fazendo exercício com o objetivo de, cara, ter ali um alinhamento de fibras, um aumento de tolerância à carga desse tendão que está sensibilizado e tal, mas a gente vai aproveitar esse controle todo de frenagem que você está fazendo agora com a panturrilha e a gente vai tentar transferir isso para situações que se aproximam mais do futebol também, tá? Então o paciente já vai se preparando que não é só o exercício pelo exercício, né? É o exercício com a finalidade de aplicar essa melhora numa frenagem num contexto do futebol, por exemplo. Não, e aí você vai ganhando liberdade de uma coisa que é pegar aquele exercício, vamos supor, o próprio que você falou, paciente com uma tendinopatia de calcâneo, você está fazendo o protocolinho ali em cima do step. Tá, mas o quanto que ele vai ter essa demanda de freio no futebol? Não vai ser sempre assim, vai ter muita mudança anterior-posterior que esse cara tá às vezes tendo que pisar lá com o pé para trás para começar uma aceleração. Então, pô, se eu em vez de fazer no degrau, eu colocar esse pé um pouco para trás, já muda o vetor e talvez tenha o mesmo benefício que a gente está falando de alinhamento, de controle excêntrico, mas um pouco mais contextualizado do que vai ser útil. Então, pô, ganha pra caramba, né? E aí partir não só de um excêntrico, mas de um excêntrico para um pliométrico também, com boa qualidade, com bom alinhamento, enfim. Cara, aí fora, no futebol, fora esses, os chutes, e aí a gente já gravou episódio também, que talvez seja de pubalgia, talvez a gente tenha gravado episódio sobre chute mesmo, sobre a tarefa chutar, que eu lembro do Franco falando do movimento do Kaká, tanto os tendões flexores que eu falei, quanto os adutores, normalmente eles vão sofrer numa falha de cadeia cinética. A falha na sustentação unipodal e a potência do chute puxada, gerada por músculos proximais. Então, se é um chute mais para frente, é o flexor puxando forte, se é um chute mais cruzado, é o adutor puxando forte, mas é aquela carga que poderia ser distribuída do pé à mão contralateral, ela fica bem focada ali nos músculos do quadril. Então, o joelho em direção ao tronco, assim, né? E esse é um que não adianta ser. Esse o protocolo excêntrico não funciona. Se no tendão calcâneo, se no patelar pode funcionar, porque a falha no excêntrico é um mecanismo comum de acontecer, nessa questão do chute não é. Então você vai se matar de dar exercício excêntrico, vai fazer aquelas pranchas laterais que apoiam o Copenhague. Sempre é um nome de país, de cidade nórdica, né? E o búlgaro tem sempre... Aí é leste europeu, né? Bulgária, tá lá acertei?
Ou não? Sei nada. Você tá vendo que eu entendo nada de geografia. Pois é. E não adianta se você estimular esse músculo, esse tendão para algo que não é o que ele vai enfrentar no futebol. Então, o melhor tratamento ali seria oferecer um melhor apoio unipodal e gerar uma sinergia de potência do chute que seja distribuída ao longo de toda a cadeia e guiada pelo pé, que é o efetor. Uhum. Acho que a gente foi Fomos os objetivos. objetivos, acho que cumprimos. Cumprimos. Algo que tenha faltado aí, que tá Não, em eu acho vista que ainda? não, porque justamente como a gente já tem um episódio denso para falar de tendinopatia, a gente conseguiu aqui focar no que acontece com o jogador mesmo, né? Quais são as demandas dele. Eu acho que não tem muito para onde Eu fugir. acho que talvez salto seja uma coisa que a gente não abordou, que talvez caiba, né? Algumas situações, algumas posições específicas podem ter queixas relacionadas ao salto, né? O defensor, que, enfim, cabeceia mais, né? O próprio atacante também cabeceia. Mas a gente vai estar falando de também freio, absorção, mas numa condição aí Mais vertical. né? Então, são talvez componentes parecidos que vão ser trabalhados do ponto de vista de absorção, mas que vai mudar o vetor, vai né? mudar o vetor e talvez a participação angular ali também das articulações envolvidas ali, talvez mais amplitude, a depender da altura do salto, mais amplitude de tornozelo, joelho, quadril nessa absorção, enfim. E, cara, acho que como recurso a mais, onda de choque, né? Que pode ser um recurso para essas mais crônicas. É. Que Cara, temos um episódio gravado sobre também, terapia de onda de choque, né? O tendão é um tecido difícil de remodelar, né? Ele, justamente por não ser tão vascularizado, ele demora um pouquinho mais. E não é incomum a gente ter esse relato tão cronificado às vezes. E aí a onda de choque acaba sendo positiva realmente nisso. E aí ouve o episódio inteiro para entender o que é, mas tem desdobramentos diferentes da fisiologia que ela pode afetar. Uma parte é a questão dor, outra parte é a questão estrutura, alinhamento, remodelação, e outra parte é a própria provocar ali um novo ciclo inflamatório que vai mediar tudo isso. Então, quando tem um sistema pró-inflamatório, você vai levar mais sangue para esse tecido e vai estimular essa reparação. Então, é algo importante da gente ter na cabeça, e de todos os recursos que a gente tem, talvez seja com o maior potencial desse remodelamento mesmo. Pelo menos de guiar o remodelamento, né? Legal, cara. Legal. Boa. Muito bom. Para você que ficou curioso sobre como tratar tendinopatias relacionadas ao futebol e não só, mas lesões no geral relacionadas ao futebol e mais do que isso, entender não só a saúde, mas a performance no futebol, curso de saúde e performance do Movimento em Foco voltado para o futebol. Super completo. Aqui você está entendendo um pouquinho de como acontece cada uma dessas lesões, digamos assim, né? Porque a gente está trazendo uma a uma. E lá vai ter a oportunidade de aprofundar e entender como quem vive disso aborda, trata e convive ali com todo mundo da equipe, né? Treinador, médico, para fazer esse sistema aí parar em pé no final do dia. Exatamente. Então, fica o convite, se inscreve no link que está aqui na bio para declarar o interesse aí pelo curso, que logo você vai ser notificado, vai ter acesso às mais novas informações que vierem. Certo? É Certíssimo. isso. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Valeu.